painel do Iniciando na Advocacia. Agora nós vamos falar sobre a prática na parte de prerrogativas. Estamos aqui com a doutora Ana Carolina Moreira Santos, que é vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo e também nossa conselheira seccional. E também com o Dr. Everson Piovesan, que é coordenador na região do ABCD-MRR da Comissão da Jovem Advocacia da OAB São Paulo. Eu passo a palavra à doutora Ana Carolina para suas considerações. Muito obrigada, doutora Caroline. Primeiro dizer que é uma honra e uma alegria poder falar com os alunos e as alunas da Escola Superior da Advocacia, essa escola tão fundamental, né, para toda a advocacia do estado de São Paulo e também para todo o Brasil, uma vez que a nossa Escola Superior de Advocacia é sim, através desse sistema virtual hoje que nos conecta com todo o Brasil e o mundo, é acessado por todas as advogadas e advogados do nosso território brasileiro. Então, essa palavra inicial é uma palavra de agradecimento pela oportunidade de poder falar um pouco sobre prerrogativas profissionais hoje. Bom, primeiro, quando a gente vai tratar de prerrogativa, embora nós estejamos falando hoje, né, de questões práticas relativas à defesa dos direitos e prerrogativas profissionais, eu sempre gosto, sobretudo quando estou conversando com a jovem advocacia, de trazer um pouco daquilo que são os fundamentos não só da atuação da nossa Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, mas também os fundamentos constitucionais que dão a toda a advocacia esses direitos e prerrogativas que nós temos na defesa e na representação da cidadania perante os poderes constituídos. E para a gente começar, então, a pensar o que são essas prerrogativas profissionais, eu gosto de trazer um conceito, né? Um conceito que eu acho que abarca tudo aquilo que nós podemos compreender como direito e prerrogativa profissional. E diz o seguinte, que são garantias estabelecidas em lei, portanto, estão presentes na nossa legislação federal, no nosso ordenamento jurídico, conferidas à advocacia para o exercício profissional com liberdade e independência, né? São duas palavras que a gente não pode esquecer de relembrar quando está tratando de exercício profissional da advocacia e sobre prerrogativas profissionais. Liberdade e independência, a fim de garantir os direitos constitucionais conferidos à cidadã e ao cidadão. Feita essa conceituação do que seriam prerrogativas profissionais, é importante que a gente vá ao texto constitucional, porque lá no nosso texto constitucional, na nossa Constituição Federativa, Constituição Federal da nossa República Federativa do Brasil, nós vamos encontrar o quê? A única profissão que tem status constitucional, que é exatamente a advocacia. Embora a gente, né, acho que toda jovem advocacia, toda advogada e todo advogado conhecem bem o artigo 133, mas antes da gente chegar lá no artigo 133, que deu esse status constitucional à advocacia, eu vou convidar as colegas e os colegas a pensar um pouquinho sobre o artigo 5º. O artigo 5º da Constituição, que prevê as garantias fundamentais de toda a cidadania brasileira, em um de seus incisos diz o seguinte, diz que a advocacia é imprescindível na República Federativa do Brasil. E como que diz isso? Ao dar um direito e uma garantia constitucional a toda cidadã, todo cidadão em situação de prisão, de ser informado dos seus direitos, dentre os quais de permanecer calado, como todos nós sabemos, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado ou advogada. Ou seja, ao prever garantias fundamentais da cidadã e do cidadão brasileiro, a nossa Carta Magna traz a figura do advogado como imprescindível quando um cidadão ou uma cidadã estão em situação de prisão. Indo para o nosso artigo 133, lembram daquelas palavrinhas importantes do conceito de prerrogativas profissionais? Liberdade e independência?
é exatamente o que visa a garantir o nosso artigo 133, quando ele diz que nós somos indispensáveis à administração da justiça, sendo invioláveis por atos e manifestações no exercício profissional, nos termos da lei. O que quer dizer o artigo 133 ao nos garantir essa inviolabilidade? Exatamente o exercício profissional com liberdade e independência, pois somente uma advocacia que tem garantida essa inviolabilidade em relação às suas manifestações no exercício da profissão, somente essa advocacia é uma advocacia de fato livre e independente. Em decorrência do nosso artigo 133, a gente já vai cair no nosso estatuto profissional, que é uma lei federal, a Lei 8.906 de 1994, é uma lei federal e ela prevê uma série de dispositivos legais que vão não só garantir direitos e prerrogativas à advocacia, mas também cobrar dessa mesma advocacia que tem direitos no seu exercício profissional, o cumprimento de deveres éticos. Mas eu não estou aqui para falar desse tema, né? Estou para falar dos direitos e prerrogativas. Então, lá no artigo 2º, a gente vai achar correspondência ao texto constitucional no sentido de que a advocacia é coadministradora da justiça. E o que é ser um coadministrador da justiça? A Constituição está dizendo que a justiça, o sistema de justiça só se aperfeiçoa com a presença da advocacia. E diz mais, diz que nós prestamos serviço público, nós exercemos função social e contribuímos na postulação de decisão favorável ao nosso constituinte. O que isso tudo quer dizer? Nós temos uma função social, nós prestamos um serviço público, contudo o fazemos no nosso ministério privado. Essa também é uma previsão do nosso estatuto profissional, ou seja, embora a nossa função seja pública, nós exercemos essa função de maneira tipicamente e de origem parcial, né? Quando traz o artigo 2º que nós postulamos na intenção de uma decisão favorável ao nosso constituinte, isso traz à advocacia exatamente essa natureza absolutamente parcial quando está diante de um interesse de uma cidadã ou de um cidadão. E é exatamente com base nisso, né, que a nossa independência e a nossa liberdade devem ser garantidas para que nós possamos ir aos poderes constituídos com muita tranquilidade, defender aqueles interesses que nossas clientes ou nossos clientes possuem. Falando um pouquinho, entrando na questão das prerrogativas profissionais que estão previstas no nosso estatuto profissional, eu não vou fazer leitura de texto legal aqui, mas eu sugiro a todas e todos que possam fazer uma leitura do nosso estatuto profissional, sobretudo no artigo 6º e no artigo 7º da Lei 8.906. E é importante que se diga que prerrogativas profissionais, embora nós tenhamos elas previstas no nosso estatuto profissional, não é um rol exclusivo, né? Então, nós não estamos tratando aqui de um rol exclusivo, taxativo, e que qualquer outro direito ou prerrogativa da advocacia que não estiver previsto aqui não é válido. Muito pelo contrário, né? Eu costumo sustentar, sobretudo no que se trata do problema de aviltamento de honorários profissionais, né, principalmente praticado pelo Poder Judiciário, os honorários profissionais podem ser compreendidos como a primeira prerrogativa da advocacia, porque é exatamente através do recebimento de honorários profissionais que a advogada e o advogado se mantêm e mantêm a subsistência própria e de sua família. Então, nós já dando uma dica que honorários profissionais a gente não vai ver no nosso artigo 6º ou no nosso artigo 7º como uma prerrogativa profissional, mas eu entendo que essa deve ser entendida, né? A remuneração da advocacia deve ser entendida assim como uma importante prerrogativa da advocacia. No artigo 6º, a gente vai achar
a nossa previsão, que determina que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Esse artigo impõe também, não só à advocacia, mas também aos coadministradores da Justiça, o dever de se tratar com consideração e respeito recíprocos. Nós sabemos, né, que no sistema de justiça, né, onde o advogado está desempenhando ali uma defesa nos interesses de seu cliente, o Ministério Público tem manifestação e o Poder Judiciário decide, né, distribui a justiça, diz o direito, muitas vezes essa violação ocorre nesse sistema de justiça, nesse jogo processual, né? E é importante, então, que, muito embora a gente esteja tratando com a jovem advocacia, o temor reverencial em relação às autoridades, aos poderes constituídos, é uma situação que acompanha a advocacia durante toda a sua trajetória profissional. Porém, é importante que a gente possa diferir o que é temor reverencial e o que é dever de consideração e respeito recíprocos, né? Não cabe à advocacia, que é uma profissão para corajosas e corajosos, como nós já sabemos nos dizeres de Sobral Pinto, não é necessário temer autoridades, contanto que a gente se porte em relação a elas com consideração e respeito recíproco, tudo aquilo que possa ser alegado em benefício da sua cliente ou do seu cliente devem ser dirigidos aos poderes constituídos, né? Não se pode confundir temor reverencial, dever de respeito recíproco com falta de educação, por exemplo. Mas aqui nós temos também, já que temos essa prerrogativa profissional, exigir dessas autoridades o mesmo respeito e a mesma consideração que eles e elas exigem de nós. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho na advocacia muito importante, né? A questão do empoderamento, da importância da militância da advocacia perante os poderes constituídos. Nós estamos, quando desempenhando uma função de defesa ou uma função qualquer de representação processual ou não processual de clientes nossos, nós estamos defendendo aquela que é a maior autoridade num Estado democrático de direito, que é a cidadã e o cidadão. E esse é, né, na minha discreta opinião de advogada entusiasmada e apaixonada pela profissão, essa é a mais bela das profissões, a maior função social que se pode desempenhar num Estado democrático de direito. No dizer de Carnelucci, é sentar no último degrau com o condenado, com o réu, com o processado. Essa é a função da advocacia, é exatamente por isso que a Constituição Federal e as leis nos garantem esses direitos e prerrogativas. Passando para o artigo 7º, eu já vou ser bem sucinta, apenas para dizer que recentemente nós tivemos a edição da nova Lei de Abuso de Autoridade, né? Olha que pergunta importante para uma prova da ordem ou para algum concurso, né? Existem crimes previstos no Estatuto Profissional da Advocacia? Pois bem, desde a nova Lei de Abuso de Autoridade, nós temos sim, nós temos o artigo 7º-B, que prevê como crime de abuso de autoridade a violação das prerrogativas profissionais que estão previstas do inciso 2º ao inciso 5º do artigo 7º. Eu não vou aqui também fazer leitura de texto de lei, mas posso falar en passant para vocês que se trata o artigo 2º da questão da inviolabilidade do escritório, vindo aqui a correspondente ou o correspondente dever de sigilo que a advocacia tem em relação aos segredos que lhes são confiados por seus clientes.
né? Em decorrência desse dever de sigilo, nós temos então a questão da inviolabilidade do nosso escritório, ou seja, aquilo que os nossos clientes nos contam, aquilo que eles nos documentam é, por excelência, em decorrência de lei, sigiloso. Outra questão que também virou crime pela nova lei de abuso de autoridade: comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração. Ou seja, caso seja obstada a comunicação com o seu cliente, mesmo que sem procuração, e essa comunicação deve ser pessoal e reservada, configura também o crime de abuso de autoridade. Por fim, são duas questões que dizem respeito à eventual prisão de advogada ou de advogado. No inciso 4º, a comunicação imediata à Ordem dos Advogados do Brasil e a presença de um representante da Ordem quando houver prisão em flagrante por motivo relacionado ao exercício da advocacia. E vejam que esse é um inciso que historicamente tem uma importância muito grande, sobretudo quando nós colocamos nossos olhos no período da ditadura militar, onde a advocacia passava por agruras muito parecidas pelas quais os seus clientes passavam também, né? Nós tivemos casos de advogados que sumiram no período da ditadura militar apenas e tão somente porque defendiam réus em processos que discutiam essas questões políticas naquele momento de muita dificuldade do nosso país. E, por fim, a questão da sala de Estado-Maior, que também tem relação com eventual prisão de advogada ou de advogado. Como todas e todos sabem, nós temos essa previsão de não ser recolhido até o trânsito em julgado da decisão em celas, né? Na verdade, a lei federal nos dá a prerrogativa de ficar em salas de Estado Maior. Entretanto, no estado de São Paulo, como é de conhecimento principalmente de quem atua na área criminal, nós não temos essas salas de Estado Maior, ou seja, nós temos uma previsão numa lei federal e o Poder Executivo do estado de São Paulo simplesmente se recusa ao cumprimento desta norma legal, dessa lei. Por fim, Carol, eu vou falar um pouquinho da menina dos olhos, né? Da Comissão de Direitos e Prerrogativas, que é o artigo 7º-A. O artigo 7º-A é aquele que prevê alguns direitos e prerrogativas vinculados à mulher advogada. É importante que se diga que esses direitos e prerrogativas, eles são vinculados à questão do exercício da maternidade, seja a maternidade natural, né, a mulher optando por ter um filho, ou a mulher optando por adotar um filho. Ela tem direitos e prerrogativas que são conferidas a ela pelo nosso estatuto profissional para que ela possa minimamente exercer algum grau de igualdade em relação aos homens advogados e aos coadministradores da justiça. Entretanto, ainda é muito pouco, né? É preciso ressaltar que a mulher advogada tem desafios muito próprios no exercício profissional no que diz respeito à violação de prerrogativas profissionais. Aquilo que se verifica como violência de gênero na nossa sociedade, infelizmente vemos replicada, refletida no exercício profissional da advocacia quando estamos em contato, seja com colegas do gênero masculino, algumas vezes com colegas do gênero feminino também, e principalmente em relação aos poderes constituídos. Eu vou dar um exemplo aqui para trazer um pouco de luz sobre isso que eu estou dizendo, o exemplo da advogada que vai fazer uma audiência e antes de ingressar no fórum, ela é obstada a entrar naquele prédio público em razão do tamanho da sala que ela está vestindo. Esse não é um caso hipotético, esse é um caso real que tramita na Comissão de Direitos e Prerrogativas, mas o desafio dela não termina por aí,
porque ela entra na sala de audiência e está fazendo um pedido de fala com base no nosso estatuto profissional, que nos garante a prerrogativa de falar pela ordem a qualquer momento para esclarecer questão relevante de fato ou de direito sobre alguma matéria que está em julgamento, e quando ela faz isso, o magistrado vira para ela e fala que ela fica bonitinha quando ela está bravinha. Ou seja, o desafio da mulher advogada no seu exercício profissional, ele começa dentro do escritório, ele vai para a porta do fórum, para dentro da sala de audiência, muitas vezes em relação à sua própria clientela. Então, é importante, sim, que a gente tenha uma previsão legal, como temos no artigo 7º-A, que protege a mulher advogada que decide ser mãe, mas é preciso que a gente compreenda essas prerrogativas profissionais para além desse artigo 7º-A, ou seja, que a gente possa compreender que existe uma forma diferenciada de violação dessas prerrogativas quando se trata de uma advogada. Eu acho que eu já falei bastante, Everson. Eu vou agora esperar as suas perguntas, enfim, as suas indagações, eventuais esclarecimentos que eu tenha a fazer sobre essa fala curtinha. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, eu fico maravilhada sempre que a Carol fala, é muito gratificante, a gente aprende demais. Então, Everson, fica à vontade aí para suas considerações, perguntas, para esse bate-papo. Obrigado, doutoras. Bom, primeiramente, Caroline, parabéns por esse projeto junto à ESA, que traz esse importante tema, né, principalmente para a jovem advocacia. Para a doutora Ana, muito obrigado, porque essa exposição tão rica em informações ajuda muito a gente que está em início de carreira. Doutora, a gente está falando de prerrogativas, do texto da lei, ok, a gente leu, a gente sabe que existem, algumas não estão escritas, mas existem também. Em casos de ferimento às prerrogativas, como que a advogada ou advogado deve prosseguir? Né? Quem faz a análise ali do fato e, o mais importante, quem remedia e atua ali na questão específica, ali no curso do ferimento às prerrogativas? Como que isso se dá? Obrigada, Everson, pela sua pergunta. Acho que é fundamental a gente trazer para a jovem advocacia o que a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB pode fazer por ela nesse momento. Em primeiro lugar, a advocacia que conhece bem suas prerrogativas profissionais sequer é violada. Então, a ideia, Everson, é que sempre a advogada ou advogado seja o próprio anteparo à violação de prerrogativa e ao arbítrio, né? Porque a partir do momento que eu não defendi naquele exato momento um direito ou uma prerrogativa que não é minha, eu sou apenas a portadora, mas que é do meu cliente, algum direito dele ficou pelo caminho. Então, é muito importante que a advocacia seja, no seu exercício profissional, sempre a primeira defensora das prerrogativas da advocacia. Muitas vezes, né, em matéria civil, em matéria trabalhista, nós temos do outro lado da mesa uma colega ou um colega advogado. É importante que a gente, nesse momento, Everson, esqueça a questão relativa aos interesses dos clientes, porque nenhum interesse de cliente deve se sobrepor ao devido processo legal. E se há violação de direitos e prerrogativas, há violação ao devido processo legal, e é preciso, então, que os colegas possam auxiliar os outros, porque hoje é um, amanhã poderá ser o outro a ser vítima dessa violação. Então, primeira lição, nós somos, né, os maiores defensores das nossas prerrogativas profissionais. Tudo bem, doutora, não teve jeito, fui violado nas minhas prerrogativas. Nós temos a Comissão de Direitos e Prerrogativas, que tem 3 formas básicas de atuação. A primeira delas é a forma de assistência. O que é a assistência? É exatamente, Everson, ela se dá, na verdade, de 2 formas. Uma forma posterior, ou seja,
Caso haja necessidade de defender um colega num processo ou de uma manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil sobre questão que se refira objetivamente a relação à violação de prerrogativa, nós vamos prestar, através da comissão, assistência a essa advogada ou a esse advogado. E eu vou trazer aqui um exemplo. Vamos supor que um advogado foi impedido de protocolar um recurso num processo, né? É um caso absurdo, mas em decorrência, por exemplo, de uma decisão judicial dessa natureza, surge a necessidade de se impetrar, por exemplo, um mandado de segurança. Esse mandado de segurança pode ser impetrado pela Comissão de Direitos e Prerrogativas ou pelo próprio advogado violado, pedindo o concurso da comissão nesse mandado de segurança. Aqui um exemplo meio estapafúrdio, mas só para que a gente tenha uma ideia de como funciona a nossa comissão. Por outro lado, por exemplo, em questões assim em audiência, que estão assim no calor dos acontecimentos ou em delegacias de polícia, enfim, questões urgentes, nós temos o nosso plantão da comissão. Tem um telefone que fica 24 horas por dia ligado, cada dia com um colaborador ou uma colaboradora da nossa comissão que faz atendimentos remotos e presenciais quando necessário, para tentar resolver ou prevenir eventual violação de prerrogativa profissional. Outra forma de atuação é a representação, ou seja, caso uma autoridade constituída viole prerrogativas da advocacia, ela está infringindo um dever disciplinar, correto? E nós podemos, então, representar aquela autoridade perante os seus órgãos correcionais. E, por fim, a questão da concessão do desagravo público, que muito embora a advocacia não dê muita importância a este instituto legal, esse instituto jurídico, ele é muito importante, né? Basta uma advogada ou um advogado ter um desagravo público concedido a favor de si, com a oração solene de desagravo, para entender, para compreender a importância desse instituto jurídico, porque ele é um instituto onde a advocacia como um todo, reunida, se opõe a um ato de violação das nossas prerrogativas profissionais. É como se fosse um basta da advocacia toda em relação ao arbítrio. Te respondi? Perfeitamente. Na verdade, eu estava aqui concordando e pensando, é isso, né? A união da advocacia, o conhecimento, né? E o conhecimento faz com que essas atrocidades contra não só os nossos direitos, né? Mas, assim como bem explicado pela doutora, as prerrogativas são de cidadãos, né? Então, a união e o conhecimento faz com que a gente assole, né, um pouquinho dessa transição, né, com os nossos direitos, né? Mas foi muito bem respondido. É isso, eu acho que além de saber o direito, saber aonde buscar. E eu achei assim tão fantástico quando a doutora começou, né, me respondendo, dizendo que o advogado tem que saber, ele tem que ser o seu próprio advogado, a sua própria advogada ali, e depois levar a conhecimento da comissão, se assim for necessário. Maravilhosa exposição, não tenho nem, né, doutora Caroline? Falar o quê, né? Aqui, pronto. Eu até aproveito para falar assim, o que o jovem advogado ele deve fazer? Como que ele deve contactar? Quais são as principais prerrogativas que são feridas logo no comecinho? Porque eu tive meus problemas, como a gente já conversou algumas vezes, do juiz gritar comigo, eu não saber como agir, de chegar numa delegacia, pedir para ver um processo e não conseguir ver, porque eles falaram que estava concluso, estava não sei aonde, estava não sei o quê, eles não deixavam ter acesso, e percebi o tom de chacota que eles faziam, né? Então, o que esse advogado pode fazer logo no comecinho? Porque tem muitos enfrentamentos, né? E às vezes, outro dia, um jovem advogado perguntou para mim,
se a sentença estava ferindo as prerrogativas dele, porque ele achava que a sentença era absurda, logo estava ferindo as prerrogativas dele como advogado. Então, assim, não, a linha, às vezes, é muito tênue, que pende para um lado e pende para o outro. O que você pode dar de dicas para esse advogado? Não só jovem advogado, mas esse advogado que, às vezes, está trocando de área, né, querendo fazer precisa fazer uma audiência trabalhista, não sabe, o juiz gritando, não está acostumado, então não sabe muito bem o que fazer, ou precisa ver um advogado trabalhista que precisa ver um inquérito criminal e também não sabe como fazer, e acaba metendo o pé pelas mãos, né, cometendo alguma coisa. O que você poderia dar de dica para esse advogado? Bom, vamos lá, vou trazer até para exemplificar, vou trazer uma experiência minha, né? Quando comecei o estágio profissional no segundo ano da faculdade, né? Eu não trabalhei em nenhuma outra área, né, do direito, eu sempre trabalhei na área criminal. E eu fui, na época, no Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, ficava onde é hoje o Fórum Eli Lopes Meirelles, ali no viaduto Dona Paulina, faz tempo, do tempo do onça, como o pessoal fala, né? E eu fui lá toda alegre, feliz e sorridente, né? Fazer vista de um inquérito policial e, logicamente, a funcionária já notou que eu era nova no negócio, né? Nunca tinha visto o meu rosto por ali, e ela me respondeu da seguinte forma: doutora, me chamou de doutora, está na juntada. Ao que eu falei, ok, obrigada, anotei na ficha, está na juntada, e voltei para o escritório para tomar uma bronca. Que processo que está na juntada é porque está em cartório, ou seja, eu deveria ter visto, né? Bastou acontecer uma vez para que eu aprendesse, né? A experiência faz parte do aprendizado, inclusive no que diz respeito à violação de prerrogativa profissional, né? Essa resposta viola uma prerrogativa profissional da advocacia, né? Porque essa violação de prerrogativa, ela ocorre, inclusive, a negativa de acesso a autos. Essa é uma violação de prerrogativa. A violação de prerrogativa, ela é muitas vezes, Carol, intuitiva, né? Se você vai para um prédio público, obter uma informação, ter acesso a documentos e você volta sem nada, das duas uma, ou aquele processo não estava lá e não havia possibilidade nenhuma de você ter acesso, ou você foi violado em suas prerrogativas profissionais, né? Não ter acesso a autos, ser destratado em uma audiência, né? Gritarem com você no exercício profissional, falarem com uma voz um pouco mais alta, né? Aquele exemplo que eu sempre dou do juiz que chamou a advogada de bonitinha porque ela estava bravinha, né? Enfim, todo esse tipo de tratamento está fora daquela consideração e dever de respeito recíprocos, né? E se isso aconteceu, o que eu posso fazer? Número 1, primeiro, defensor das prerrogativas profissionais. Tentar se colocar de forma também com consideração e respeito mútuo. Não foi possível? Liga para as prerrogativas. Liga, porque nós temos um plantão, muitas vezes nós resolvemos problemas no plantão. Recentemente, no Fórum Eli Lopes Meirelles, um advogado foi despachar uma petição com um juiz daquele foro e ele estava de terno e uma calça que me parece que não era uma calça de terno, mas era uma calça social. Pois bem, é absurdo eu estar discutindo a vestimenta e a natureza da calça de um advogado, correto? Pois o segurança que fica na porta do gabinete do magistrado impediu o advogado de entrar. E ele sustentou, então deixa pelo menos eu falar com ele, se ele não me receber é uma coisa, mas o senhor é um segurança terceirizado, o senhor não é autoridade aqui. E ele não deixou. Enfim, foi acionado o plantão da comissão. Esse foi um caso que eu tive a oportunidade de particularmente fazer o atendimento. Imediatamente nós destacamos um membro da nossa comissão
para ir até o local, interceder em favor do colega. Foi feita, então, uma comunicação ao juiz diretor que se desculpou pela ocorrência, dizendo que isso não voltaria a ocorrer, porque ele iria orientar os seguranças que isso não era possível. Né? Ou seja, você vê que muitas vezes através do próprio... e o advogado foi lá, despachou, voltou para a casa dele, que era inclusive fora de São Paulo, ou seja, se ele não consegue falar com o magistrado, ele perde uma viagem, perde direitos, né? Tinha um direito ali sendo requerido. Então, é nesse sentido que, em primeiro lugar, tentar sustentar essas prerrogativas profissionais, tentar demover da ideia daquela autoridade a violação desse direito e dessa prerrogativa, né? Eu acho que essa é uma função da advocacia como um todo, uma função pedagógica, né? É uma função importante da advocacia e que, caso não logre êxito, que faça contato com a Comissão de Direitos e Prerrogativas, pois nós vamos tentar estabelecer primeiro esse canal de diálogo e, não sendo possível solução, certamente adotaremos as medidas legais cabíveis, que, como eu já disse, a assistência, a concessão de desagravo público e eventual representação correcional. Muito obrigada. Everson, quer fazer alguma pergunta? Claro. Até nessa questão, doutora, referente a pessoas que querem mandar mais que os magistrados, né? Querem mandar na advocacia, inclusive, eu já recebi algumas histórias de colegas que chegam para fazer audiência, principalmente trabalhista, e ao invés do juiz lá ou da juíza, encontram-se serventuários, né? Isso em audiência e não só de conciliação, não desmerecer uma audiência de conciliação, mas uma audiência de instrução, por exemplo. Na sua opinião, a violação das prerrogativas no que tange a questão de hierarquia, por exemplo, o serventuário ali não vai dar poder, né, dar voz de prisão para uma testemunha que faltar com a verdade. Há também, é um princípio ali de uma violação de prerrogativas? Então, aos serventuários da Justiça também é imposto o dever de não violar prerrogativas profissionais da advocacia. Em relação à prática de atos típicos jurisdicionais por serventuários da Justiça, me parece que muito mais do que a violação de direitos e prerrogativas profissionais, há um desvio de função, né? Um problema gravíssimo do âmbito do direito administrativo, né? Então, acho que isso vai além da violação das prerrogativas. Pode até ser assim compreendida, mas vai além, na medida em que fere princípios da administração pública, né? Porque ele está ali executando atos que não são típicos da sua função, né? Do seu serviço público para o qual ele está contratado pela administração. Não sei se eu te respondi. Me respondeu perfeitamente. Eu acho que uma análise minha é que, claro, tem o desvio aí da função, mas por parte do magistrado há e ainda o ferimento às prerrogativas, né? Porque se era para ele estar ali presidindo uma audiência cujo tenha 2 advogados, ou promotor e um advogado, a função dele ali, né, era fazer o papel tão somente dele e valorizar os profissionais que, de nível hierárquico estão no mesmo pé, né? Mas perfeito, doutora, perfeito. Bom, doutor Piovesan, passo para suas considerações finais, sua palavra final, fica à vontade. Na verdade, a gente vê que o conhecimento, ele derruba qualquer atitude contra qualquer profissão e principalmente a nossa bela profissão da advocacia, né? A minha consideração para a jovem advocacia, venham se valer aqui dos cursos da ESA, das nossas queridíssimas professoras e professores que desprendem tempo e conhecimento para que façamos aí
uma advocacia mais livre, mais justa e que leve para a maior autoridade, que é o cidadão, tão somente o direito dele. Né? E é isso, parabenizar mais uma vez a doutora Caroline Vilela pelo projeto. Doutora Ana Carolina Moreira Santos, eu não tenho nem o que... parabéns, mas eu tenho que agradecer, porque a doutora sempre fiel ali à luta em prol da advocacia e sempre firme atendendo às solicitações da jovem. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, agora a doutora Carol fica à vontade para suas considerações. Bom, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Falar com a Jovem Advocacia sobre esse tema, para mim, é sempre importante, sabe, Carol e Everson, porque são palavras que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, né, sobre a importância dessa profissão, porque ela, de fato, não é uma profissão fácil, né? Eu falo que a gente mata vários leões e leoas por dia para exercer a advocacia, mas a gente tendo compreensão da relevância da advocacia e dos direitos e prerrogativas que nós temos nesse exercício profissional, eu penso que essa caminhada ganha uma certa suavidade, ou pelo menos ganha um objetivo, né, que é esse objetivo de fato fazer valer aquilo que está escrito na nossa Constituição Federal, que é constituir-se o Brasil num Estado democrático de direito. Muito obrigada pela oportunidade, eu fico à disposição de todas e todos. Bom, muito obrigada por estarem aqui, por aceitarem gravar esse painel, foi maravilhoso. Então, continuem assistindo, Iniciando na Advocacia. Todos os painéis estão sendo trabalhados de maneira incrível e eu conto com vocês. Forte abraço e até mais.